Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Muito bom a gente estar aqui novamente, né? Mais um encontro nosso aqui, que todo trimestre a gente se reúne aqui para conversar um pouquinho sobre os resultados dos planos, né? O que a gente está fazendo aqui na entidade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Hoje está aqui comigo o Mauro Bogoni, que é o nosso diretor administrativo. O Márcio também está aqui conosco. A gente vai fazer essa apresentação aqui para vocês, é, apresentando aí os nossos resultados, né? Acho que você já tá na tela aí de vocês. Deixa eu só fechar aqui, pegar uma ponteira. Fica mais fácil para a gente ir conversando, tá? Então, quando a gente faz a nossa apresentação, sempre o que a gente destaca de início, né, é que nós trabalhamos aqui, além da gente trabalhar, né, para a gente entregar os resultados, né, no curto prazo, a gente tem que pensar que a nossa estrutura, né, de investimentos, em especial, ela tem que estar focada, né, no longo prazo. A gente paga benefícios durante muitos anos, né? Imagina uma pessoa que aposenta aí aos 60 anos de idade, vai receber benefício por mais uns 20, 25, 30 anos. Então, toda a posição que a gente faz aqui, né, as ações que a gente toma aqui, além da gente aproveitar as oportunidades que a gente tem, né, de curto prazo, mas a gente tem essa visão, a gente não pode perder esse foco, né, esse horizonte mais longo que é um fundo de pensão, tá? A nossa agenda de hoje ela é mais curtinha, a gente vai fazer a apresentação dos resultados aí fazendo a nossa prestação de contas do encerramento do exercício de 2022. Parece meio esquisito a gente fazer agora em abril, né, o encerramento do exercício, mas é que tem todo um trâmite que eu vou mostrar aí para vocês antes da gente ter os resultados validados e aprovados, né? Falamos um pouquinho sobre o resultado do primeiro trimestre e depois abrimos aí para perguntas, tá? Durante todo o tempo da apresentação, vocês podem ir mandando aí, tem um botãozinho enviar perguntas, vocês podem ir encaminhando as perguntas para a gente e ao final a gente faz esse bate-papo, essa rodada aí para esclarecer as dúvidas de vocês ou, enfim, para a gente conversar um pouquinho mais, tá? Esse evento ele fica gravado, então se não puder participar do evento todo, né, ou se você quiser rever algum ponto, alguma coisa assim, ele vai estar disponível lá no nosso site pelos próximos 30 dias, tá? Então fica a gravação disponível aí para que possa ser ou compartilhada, né, com quem não pôde assistir, ou mesmo se vocês quiserem revisitar algum tema, vai estar disponível no nosso site, tá? Uma coisa, quando a gente faz a apresentação, vocês observaram já, né, que acho que já é umas 4 ou 5 apresentações que a gente faz ela segregada por plano. Então, a gente conversa com cada um dos planos. Nós temos aqui o plano FAF, o plano 2, né, o plano 3 e o plano família. Então, a gente faz as conversas individualizadas, cada plano principal, a gente já faz agregado com o plano família, né? Porque tem muitos participantes do plano 2 que também tem o plano família, então a gente aproveita no mesmo evento e faz a conversa sobre o plano principal, o plano 2, que é para os colaboradores da BRF, e faz também para o família, que é para os familiares dos nossos participantes, né? Sobre o plano 2 especificamente, é importantíssimo, e eu chamo aqui a atenção, porque nós segregamos esse plano em duas classes. Nossa, gente, me perdoe aqui, ó, tá? Tem uma palavra errada aqui, perdoem aqui, tá? É distintas, tá? É, nós dividimos, o plano, ele é segregado em duas classes. A primeira classe é essa aqui que a gente chama de benefício definido, tá? O que que é essa classe de benefício? Quando a gente falar em plano 2 PD, significa que eu estou falando da reserva do dinheiro, do montante dos recursos daqueles participantes que recebem benefício de forma vitalícia, tá? Então, o plano 2 ele, além de ter o benefício de renda financeira, que é você receber um percentual do saldo da tua conta ou receber o saldo por um prazo determinado, também tem a opção de receber o benefício de forma vitalícia. Por que que a gente segrega entre as reservas dos participantes que recebem renda vitalícia da reserva dos participantes
que ainda não se aposentaram ou aqueles que recebem benefício por prazo determinado ou por um percentual do saldo de conta, que é uma renda financeira, tá? A gente faz essa segregação porque a forma de investimentos ela é diferente, tá? Então, quando você tem uma reserva de benefício vitalício, né, você tem uma estratégia de investimentos que ela é diferente daqueles que têm renda financeira, tá? Então, por isso que nós fazemos essa segregação. Vocês vão ver que quando a gente apresenta a rentabilidade, a gente apresenta ela de forma distinta, do plano BD, do plano 2BD e do plano 2CD, tá? Então, se você é aposentado e recebe benefício de renda vitalícia, tá? Quando nós falarmos do plano 2BD, é sobre essas reservas que a gente está falando. Se você ainda não aposentou, ou se você já aposentou e recebe benefício ou por prazo determinado ou um percentual do saldo de conta, que é a renda financeira, então nós estamos falando da classe CD, tá? Essa é importante a gente fazer essa distinção. Quando a gente fala, né, da prestação de contas aqui, do encerramento do exercício, isso significa que a gente passa por um caminho desde o ano anterior, né, ele começa lá com a gente fazendo a apuração aí do resultado dos investimentos, depois tem uma consultoria atuarial que calcula os compromissos dessa parte BD do plano, tá? Apura o equilíbrio do plano, depois a diretoria elabora as demonstrações contábeis, que é o nosso balanço, as notas explicativas, as movimentações, né? Depois, tudo isso é auditado por uma auditoria externa, que eles analisam os nossos processos, né, toda a documentação, nossos balanços, notas explicativas, e eles emitem um parecer sobre a análise que eles fizeram sobre a auditoria que foi feita, tá? Com essas demonstrações contábeis e o parecer, eles são submetidos para o Conselho Fiscal aqui da BRF Previdência. O Conselho Fiscal analisa essas demonstrações, conversa com o atuário aqui que calculou os compromissos do plano, conversa com o auditor externo, e aí ele emite um parecer, se ele tiver de acordo, né, com os documentos que foram apresentados, ele emite um parecer recomendando a aprovação do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é a instância que aprova efetivamente as demonstrações contábeis, tá? O balanço, as notas explicativas, nosso relatório anual. Da mesma forma, o Conselho Deliberativo conversa com o atuário, conversa com o auditor externo, com o Conselho Fiscal, analisa a documentação e ele também se manifesta no sentido de aprovar ou se ele tiver alguma ressalva, né, mas a instância que tem o poder de aprovar as demonstrações contábeis é o Conselho Deliberativo. Uma vez aprovado, e isso acontece em março, né, então aqui a gente já vem desde o ano anterior, aqui a gente finaliza isso, né, em começo de março, depois a auditoria já vem desde o ano anterior também fazendo esses trabalhos e finaliza em março. Conselho Fiscal analisa também aqui em março, e nós, depois de aprovado, enviamos as demonstrações para a Previc. A Previc é o órgão que fiscaliza, né, os fundos de pensão, e a gente tem que prestar contas para esse órgão, ele é um órgão do governo, né, que fiscaliza os fundos de pensão, e a gente submete, então, as demonstrações para a Previc. E, ao final disso, nós fazemos a divulgação, então, dos resultados auditados, né, avaliados pelo Conselho Fiscal e aprovados pelo Conselho Deliberativo, a gente divulga aqui para os nossos participantes. Olhando um pouquinho, então, sobre os investimentos, né, porque eles compõem, toda a parte dos investimentos, eles compõem a parte do ativo do plano, né, quando a gente olha num balanço patrimonial, a gente olha o ativo, que são os nossos investimentos, é o dinheiro que o plano tem, tá? E os compromissos do plano é o passivo. Então, quando a gente olha num balanço, a gente olha o ativo e olha o passivo, tá? Olhando para os nossos investimentos, e vocês já acompanharam aí nas outras apresentações que a gente fez ao longo do ano, né? Tivemos aí muitos desafios. Foi um ano bastante desafiador e é o que a gente chama de muita volatilidade, né? O que é a volatilidade? É justamente esse sobe e desce do preço dos ativos. Então, sai alguma notícia boa, né? Ou tem algum fato bom, né? Ou alguma ação que foi tomada de forma positiva, o preço dos ativos sobe. Se tem alguma coisa que né, gera
desconforto no mercado, o mercado tem alguma insegurança em relação a como é que vai ser o futuro, o preço cai, né? Então, essa subida e descida do preço dos ativos é o que a gente chama de volatilidade, tá? E ele impacta diretamente o resultado aqui dos nossos planos. Nós tínhamos lá no começo, no final aí de 2021, nós tínhamos uma expectativa de recuperação realmente da economia. A gente estava saindo aí do processo, né, da pandemia, tinha alguma expectativa já de retomada do crescimento aí das economias, e o início do ano, já de 2022, ele foi marcado lá pela guerra, né, da Rússia e Ucrânia, que se estende até hoje e continua trazendo aí muita incerteza, né, e instabilidade aí para o cenário econômico. Aí, na sequência, vem essa desaceleração aí do mercado chinês, que é um mercado muito importante aí de forma global, né? E ele acaba afetando outros países. E a gente viu uma coisa que não se via há muito tempo, né? A retomada da inflação de forma mais intensa na Europa, nos Estados Unidos, foi generalizado isso, inclusive aqui no Brasil, né? Tivemos também muita expectativa em relação às eleições no Brasil, foi muito polarizado, né? Não tinha assim uma visão clara do que ia acontecer em relação ao resultado final das eleições. E durante o ano de 2022, então, a gente sofreu também com esse sobe e desce em função aí das notícias que iam sendo divulgadas e do resultado das empresas, né, que foram apresentando aí durante o ano. E o que mais chamou, né, como resultado disso tudo, o que mais impactou, então, foi o aumento da taxa de juros, né, a gente viu aí o Banco Central aumentando a taxa de juros, tentando controlar a inflação, que chegou a patamares muito elevados, né, coisa que a gente já não via há algum tempo, né, e isso afetou não só o Brasil, mas o mundo como um todo. A gente vê até hoje ainda Estados Unidos, né, batalhando contra uma inflação que eles também já não sentiam na pele fazia muito tempo, né? E o que a gente viu mesmo nessa subida da taxa de juros é uma depreciação aí do valor dos ativos, tá? Então, vocês vão ver aqui o reflexo dessa volatilidade, dessa subida e descida do preço dos papéis, dos ativos financeiros, né? A gente reflete aqui nesse gráfico. Essa linha azul aqui é o plano 2 CD, a parte CD, que é dos participantes ativos, né, e aqueles que ainda não, ou que recebem benefício na forma de renda financeira, tá? Parece quase que um eletrocardiograma, né, que foi mais ou menos o que a gente teve aí durante o ano, essa subida e descida, meses muito bons, né, quando você vê, quando tem uma sinalização de que vai haver uma recuperação da economia, a gente vê o preço dos papéis subirem, bolsa sobe, né? Aí vem uma notícia negativa e o papel desvaloriza novamente. Aí uma coisa positiva ele sobe, uma coisa negativa ele desce, e assim que a gente passou o ano de 2022 como um todo. No plano 2 BD, que é essa linha verde aqui, que está vindo aqui, vocês podem ver que ela está mais suavizada, ela não sofreu tantos impactos dessa volatilidade em função de uma razão principal, tá? É porque nós temos nessa carteira desse plano 2 BD aqui, títulos do governo, que são as NTNBs, que a gente chama de marcadas na curva. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais no próximo slide, ou no slide seguinte, né, o que é essa marcação na curva e marcação ao mercado. Quando a gente tem uma marcação na curva, a subida da taxa de juros ou a descida da taxa de juros, ele não afeta o preço do papel. Então, se uma NTNB vai pagar, por exemplo, a inflação mais 6% ao ano, a gente vai agregando aquela rentabilidade de forma crescente e paulatina, né? E nesse caso do plano 2 CD, ele é marcado o que a gente chama mercado. Ele olha o preço do dia. Quanto que aquele papel está valendo no dia? Se ele está mais alto, eles têm esse reflexo, né, de impactar diretamente no preço do ativo. Se o valor do título está mais baixo, ele acaba, né, dando um resultado negativo. Então, a diferença que a gente tem em especial entre o plano 2 CD e o 2 BD, que é mais suavizado, é em função, né, da composição da carteira de investimentos. A gente tem
mais títulos, né? Ou na carteira do plano 2BD, nós temos títulos que são marcados na curva, que eles não sofrem o impacto da precificação diária, e no plano 2BD, a gente também tem uma parcela maior de renda variável, tá? Então, isso acaba afetando o resultado dos planos. E essa linha amarela pontilhada é o plano família, que também teve, né, uma suavização aqui da curva, não teve tanto impacto, principalmente porque ele é um plano mais novo, ele é um plano que a gente está constituindo a reserva deles agora. Então, tem menos diversificação da carteira, né, tem menos composição de renda variável, e os títulos que a gente tem de longo prazo, que são os mais afetados pela volatilidade, né, pela subida da taxa de juros, né, a gente não tem ainda, né, uma representação tão grande. Então, ele acaba tendo uma suavização aqui desses impactos. E essas barrinhas que vocês veem aqui são as nossas metas, é o que a gente tem aí de meta de rentabilidade aí para os planos, tá? Então, esse gráfico, assim, de uma forma geral, ele demonstra como foi né, o sobe e desce aí do preço dos ativos ao longo do ano, né? E como a composição da carteira de investimentos, onde nos planos BD a legislação permite que a gente tenha títulos marcados na curva, ele suaviza esse impacto, tá? Em compensação, né, pelo fato de você ter ativos marcados na curva, vocês podem ver que quando há uma movimentação, né, um cenário positivo, ele também não sobe com a mesma intensidade que sobe aqueles que têm a precificação na curva, né? Ele não desce com a mesma intensidade e ele também não sobe com a mesma intensidade. No final, no vencimento desse papel, eles vão pagar a mesma coisa, tá? O importante é só a questão da precificação. Dito isso, a gente mostra aqui como é que foi o resultado dos investimentos, então, olhando o plano 12, a parcela BD. Como ele teve menos volatilidade, ele foi menos impactado pela subida da taxa de juros que a gente teve aí no ano passado, esse plano teve um resultado de 7,94%. Ele tem uma alocação de quase 90% em renda fixa, e uma parte significativa dessa renda fixa está marcada na curva, então ele não sofre impacto. Nós temos uma parcela menor em renda variável, e a renda variável aqui, né, puxou para baixo, uma parcela bem menor aqui em investimentos no exterior, mas ainda assim o impacto foi bastante significativo. Então, no final do ano, né, nós apuramos aí, ficamos ainda abaixo da nossa meta de rentabilidade, da nossa meta que a gente chama de atuarial, né, mas mais próxima dela do que ficou o plano 2CD. O plano 2CD ele foi muito impactado, veja a diferença aqui, né? Nós temos já 70% só renda fixa, a gente tem uma parcela maior de renda variável, né? Temos investimentos estruturados que teve um resultado bastante positivo, um pouquinho mais de investimentos no exterior, que o resultado foi negativo, e a gente tem uma coisa bastante positiva no plano 2, também que contribuiu, né, a parte de empréstimos do participante. Só que como a contribuição, né, como só temos 1% do nosso patrimônio em operações com participantes, que é a carteira de empréstimos, ele não chega a impactar muito o resultado. Então, a gente vê aqui que nós tivemos no ano, em função das subidas e descidas, né, 1,85 contra uma meta que nós tínhamos de 10,48, tá? E não é um resultado, um número bom para a gente mostrar, obviamente, a gente não fica aqui na diretoria confortável com esses números, né? A gente não fica tranquilo com relação a isso, é uma situação bastante perversa, digamos assim, são resultados, né, que a gente prefere que, obviamente, bater a nossa meta, mas o que acontece, né? Qual que é o nosso papel aqui na diretoria, né? É a gente garantir que a composição das nossas carteiras, elas vão trazer o resultado que a gente precisa para os planos, não nesses períodos curtos, e especialmente não nos períodos de crise, mas a nossa carteira ela é preparada para passar por esses momentos de crise e trazer o retorno, né, maior até nos momentos que são, né, onde a economia está recuperando, onde você tem uma aceleração aí da economia, né, você recompõe essa rentabilidade que não deu aqui, tá? Então, nós já vivemos isso no passado, tivemos algumas crises aí, e isso acontece mesmo. Então, nós aqui na diretoria, a gente tem que garantir que nós temos bons papéis nas nossas carteiras, né? Que a gente tem aí, mesmo na renda variável, que parece que
quando a renda variável ela tem um resultado, por exemplo, negativo, a gente pergunta, por que a gente está fazendo aí na renda variável, né? Não dá para a gente vender os papéis com esse preço que está na bolsa, né? Os papéis que nós temos são de empresas boas pagadoras de dividendos, mas elas são afetadas também, por exemplo, quando nós tivemos aí a crise da Americanas, né? No início desse ano também, a bolsa acaba sendo impactada e reduz, né, o valor aí o tanto que você acumula de rentabilidade. Mas são papéis que a gente mantém na carteira porque acredita nas empresas, porque elas vão, uma retomada da economia, elas se recuperam, né, e a gente traz aí os resultados, e a gente vai ver, mesmo, eu vou voltar um pouquinho nesse gráfico aqui, até para demonstrar para vocês, por exemplo, a gente não fez grandes alterações na nossa carteira, então os mesmos papéis que em fevereiro renderam -1, no mês seguinte, esses mesmos papéis, só pelo movimento da economia, né, a gente rendeu 3%. Então, não faz sentido a gente vender papéis, porque a gente está tendo um resultado negativo nesse mês, se são papéis bons, que no longo prazo eles vão entregar os resultados para a gente, tá? Então, o que eu gostaria de passar aqui para vocês é assim, a gente não gosta de mostrar esses resultados, né? Mas são resultados que dependem, não estão, né? Uma queda na bolsa, uma guerra na Ucrânia, isso não está na mão da gente aqui, né? São situações e fatos que acontecem e impactam o valor dos ativos, né? E eles acabam sendo precificados de forma negativa ou de forma, né, não tão expressiva quanto a gente precisa. Mas a gente tem que garantir aqui que nós temos bons papéis na nossa carteira e que eles vão passar por essa fase difícil e eles vão se recuperar, né? São papéis que vão entregar os resultados que a gente precisa, tá? E, por fim, o plano família, como eu mencionei lá para vocês também, ele é um plano mais suave, né? Ele teve menos impacto, ele é um plano mais novo. Nós temos 95% da nossa carteira em renda fixa, e menos impactado aí pela volatilidade, porque são papéis mais curtos, né? A gente não tem uma composição ainda muito grande de títulos mais longos, que são os mais afetados. Tivemos uma rentabilidade de 9,81 contra uma meta de 13,62. A gente traz esse gráfico aqui para vocês, quando a gente fala, né, dos resultados ruins dos nossos planos, quando a gente olha para o mercado de fundo de pensão, por outros fundos de pensão, para outros planos de previdência, e aqui nós estamos falando de uma amostra só nos planos CD, que é essa parcela aqui, onde a gente tem o plano 2, a parcela CD, e aqui o plano 2, a parcela BD. Se a gente olhar o mercado, a gente está muito alinhado com o mercado. Então, assim, não é uma questão da nossa carteira estar ruim, a nossa carteira não ter bons investimentos. É porque nós estamos sofrendo o que o mercado está sofrendo, tá? O que mostra esse gráfico aqui? Basicamente, esse eixo aqui que a gente tem, acima de 3% a 5%, representa 25% dos planos tiveram uma rentabilidade entre 3% e vai lá 5%. 25% dos planos tiveram uma rentabilidade entre meio e menos meio, tá? E 50% da amostra ficaram entre meio e 3, tá? E a mediana aqui um pouquinho acima de 2. No plano 2, como a gente ficou com 1,85, nós ficamos um pouquinho abaixo da mediana, mas a gente está entre os 50%, a gente está, né, nos 50% dos planos que tiveram uma rentabilidade entre, né, 1,5% e 3%. Então, a gente está muito, muito alinhado com o que está acontecendo no mercado. O que isso mostra para a gente? Exatamente nesse sentido, a gente está muito descolado, é alguma coisa que as outras entidades estão fazendo que nós não estamos fazendo, algum outro fundo de pensão está fazendo alguma coisa, né? Ou a gente está mais alinhado com o mercado. E na parcela do plano 2BD, que é aquela parcela da renda vitalícia que eu comentei para vocês, a gente ficou nos 50% que tiveram uma rentabilidade acima da média e da mediana aqui da rentabilidade dos planos, tá? Então, nós ficamos aqui entre os 25% que tiveram maior rentabilidade nesse período, tá? Então, mostra para a gente aqui que, olhando o segmento como um todo, apesar de a gente ter tido resultados ruins, né, ainda assim, ele é um sinalizador de que
outros fundos de pensão estão enfrentando as mesmas dificuldades em função aí do cenário econômico, tá? Só para fechar essa parte dos investimentos, o que a gente traz aqui para vocês? Que toda a composição da nossa carteira, quanto que a gente tem em renda fixa, quanto que a gente tem em renda variável, em que vencimento a gente compra esses papéis, eles não são decisões aleatórias. Nós temos todas as decisões que a gente toma aqui, elas são baseadas em estudos técnicos, tá? Então, para a parte da classe CD, a gente tem o que a gente chama de estudo de macroalocação. Qual é a melhor composição de investimentos que a gente tem que ter e de papéis que a gente tem que ter na nossa carteira para a gente, no longo prazo, entregar o resultado que é a nossa meta de rentabilidade, tá? Então, ele é um estudo que ele considera 1000 cenários aí diferentes, né? Com bolsa mais para cima, bolsa mais para baixo, a taxa de juros mais para cima, mais para baixo. Então, ele simula, acho que são 1000 cenários, né? Com variações de rentabilidade no longo prazo, né? E ele diz para a gente, olha, essa é a melhor composição da carteira de vocês para que no longo prazo, mesmo passando pelas crises, né? Vocês vão entregar o resultado que vocês precisam, tá? Então, para o plano na classe CD, a gente faz esse estudo de macroalocação. Já para a carteira dos investimentos do plano BD, ela tem um componente diferente. Como é um benefício vitalício, e eu não sei por quanto tempo que eu vou pagar esses benefícios, porque as pessoas podem viver mais, né? Assim, a longevidade é uma coisa que afeta muito esses planos. Nós temos um estudo que ele chama ALM, é um estudo de gerenciamento de ativo e passivo. Então, o que ele faz? Ele pega todos os compromissos, todos os benefícios que eu vou ter que pagar ao longo do tempo para essa população, né, para esses participantes, e eu caso ele com o meu ativo. Então, por exemplo, se eu tenho um fluxo de pagamento de investimento, de benefícios, de forma, por exemplo, decrescente, né, ele vai fazendo a composição da nossa carteira com papéis que vão entregar o resultado que a gente precisa, e com o vencimento desses papéis de acordo com a necessidade que eu tenho de pagar benefício, tá? Então, a gente é um estudo diferente desse estudo de macroalocação, porque ele considera também o tempo que a gente tem de pagamento desse benefício, então se vai aposentar mais pessoas, né, se vai aposentar menos pessoas, e vai olhando para esses compromissos do plano e vai fazendo um melhor casamento. O que acontece, por exemplo, se eu comprar títulos que são muito longos, vão vencer em 2050. Mas se eu preciso desembolsar, se eu tenho um desembolso para pagamento de benefício em 2040, eu não posso ter papéis, né, para pagar aqueles benefícios a vencimento em 2050, porque se eu tiver que vender eles em 2040, eu vou ter que pagar, eu vou receber o valor que ele vai estar valendo naquele momento. Então, isso acaba, né, não sendo benéfico aí para o plano. E no plano 2, também CD, a rentabilidade é impactada pelo preço da precificação diária aí dos papéis, tá? Então, aquilo que eu mostrei para vocês antes, o plano 2, ele tem uma curva suavizada, porque ele vai acumulando a rentabilidade de forma crescente até o vencimento do papel, tá? Então, ele vai pagar exatamente o que está lá o que foi acordado lá no preço do papel. Já o plano 2 CD, ele sofre a gente tem que marcar eles a mercado, porque é uma questão de legislação, nossos papéis têm que ser marcados a mercado, e a gente, então, se o preço do papel sobe, a gente precifica ele aqui em cima, se o preço do papel desce, ele precifica aqui embaixo. Mas no vencimento, que é quando a gente vai efetivamente se desfazer do papel, mesmo com esse sobe e desce, ele vai ter nos pagado exatamente aquilo que foi contratado, tá? Então, aonde que as pessoas sofrem? Se você sai do plano e resolve resgatar, por exemplo, quando eu estou com um papel precificado aqui embaixo, você vai levar menos dinheiro, porque eu vou ter que vender esse papel para poder pagar a saída, né, do plano. Então, leva menos dinheiro. Se sair quando o preço está aqui em cima, vai levar mais dinheiro. Mas no final, né, para a gente mantendo o título até o vencimento, nós temos aí a mesma rentabilidade que tem se você sobe, né, numa curva crescente de forma contínua, tá?
O que a gente faz também aqui na entidade, né, olhando as nossas carteiras de investimentos? Então, no plano 2, a gente movimentou durante o ano de 2022 em torno de 121 milhões de reais, entre aplicações que a gente fez, resgates que a gente fez, compra e venda de título público, né? Então, a gente movimentou aí, significa que a gente não está sentado em cima da carteira, né? A gente está fazendo movimentações, a gente está comprando, vendendo títulos, aqueles papéis que não trazem perda, ou a gente está recebendo, né, os juros das NTN-Bs, por exemplo, que a gente tem, ou dos papéis que a gente tem aí na carteira, as contribuições que a gente recebe dos participantes e a gente vai fazendo a aplicação, tá? Nós tivemos aí mais ou menos 12 milhões em novas estratégias, então a gente tem diversificado os nossos investimentos, né? Alguma coisa em investimento no exterior, fundos de fundos, tem outras estratégias aí que a gente também está fazendo essa diversificação, porque o importante numa carteira é a gente ter ela diversificada. Se a gente concentra em renda fixa, concentra em renda variável, concentra, né, no exterior, você fica refém do comportamento dos ativos daquela segmento, né? Então, quanto mais a gente tiver diversificado, se um mês um cair, o outro sobe, né? Você acaba segurando esse impacto, né? Você diminui o impacto. E fizemos também uma alteração na taxa de juros que a gente usa para atualizar o passivo do plano naquela parcela BD, que foi de 4,5 para 4,75, tá? Então, a nossa meta, tanto a nossa meta atuarial para a parte BD quanto para a parte CD, a gente fez a alteração, porque os papéis que a gente tem na carteira, eles pagam para a gente ao longo prazo esses 4,75 acima da inflação, tá? Então, nós entendemos que não vale a pena a gente ter uma meta, digamos, mais baixa, né? Se a gente consegue ter um resultado, né? Você não precisa fazer contribuição para o plano para reduzir o passivo, onde a gente pode utilizar aí a taxa de juros que está permitida pela legislação, tá? E por participante, a gente destaca aqui duas coisas importantes. A gente tem conversado com alguns participantes, e eles falam: ah, mas eu não vou entrar no plano de previdência porque a rentabilidade está muito ruim. Só que às vezes a pessoa esquece, né, que só o fato, para quem ainda está trabalhando na empresa, que ela recebe 100% da contribuição que ela faz, a empresa fazendo contribuição para ela, junto com ela, é como se a pessoa tivesse 100% de rentabilidade naquele mês. Então, não entrar no plano de previdência porque a rentabilidade está ruim nesse momento, né, é desprezar ou deixar passar ou deixar para lá, né, a contribuição que a empresa faz. Então, se a pessoa, em vez de investir aqui na previdência, ter a 100% da contribuição dele, de contrapartida da empresa, ele pega esse dinheiro e coloca num CDB no banco, ou faz um investimento lá, ele está deixando de receber essa contribuição da empresa. Então, só aí já está perdendo 100% de rentabilidade, né? E uma outra questão é o que a gente fala das aquisições de cotas. Cada vez que você faz uma contribuição para o plano, a gente compra com aquele dinheiro uma quantidade de cotas, tá? A rentabilidade, na verdade, ele é a valorização dessa cota. Então, quando o valor da cota está baixo, você consegue comprar mais cotas. A partir do momento em que essa cota se valoriza, o teu patrimônio cresce muito mais rapidamente, tá? Então, imagina que você tem lá, por exemplo, uma cota custa R$ 50, tá? E você tem, sei lá, R$ 100, né? Então, quando ela está a 50, você consegue comprar duas cotas. Se essa cota está mais baixa, por exemplo, ela vai a R$ 30, e você tem R$ 100 para você investir, você já vai comprar 3 cotas e um pouquinho, né? Então, quando essa cota valorizar, você não tem só 2 cotas no teu plano, você tem 3. Então, esse é o momento de você fazer contribuição, aumentar a contribuição para o plano. Em períodos em que a cota, né, ou que a rentabilidade não está tão boa, é um dos melhores momentos para a gente fazer aportes no plano de previdência, tá? Então, aqui a gente recomenda o aumento da contribuição aí para o limite de 7%, fazer alguma contribuição voluntária, se for o caso, né, o aporte ou a mesma uma portabilidade. Às vezes a pessoa tem um PGBL num banco, traz o dinheiro para cá, você vai comprar uma quantidade maior de cotas, né, na valorização delas, você tem uma recuperação, né, um aumento de patrimônio aí só pela valorização da cota.
Muito bem, aqui a gente falou então da parte dos investimentos, falar um pouquinho sobre a avaliação atuarial dos planos, e essa parte aqui da avaliação atuarial, ela só se aplica para a parcela BD do plano, só para quem é aposentado por renda vitalícia, tá? Ela não impacta para quem ainda está trabalhando ou para quem tem a aposentadoria por renda financeira. Então, nós fizemos 2 alterações nessas hipóteses, como eu comentei, a gente aumentou a taxa anual de juros de 4,5 para 4,75, e com isso, o nosso impacto, só isso impactou em mais de R$550 mil, diminuindo a necessidade de ter dinheiro nesse momento para pagar os compromissos do plano, tá? E alteramos também a tabela de mortalidade, que a gente tinha um percentual aqui que ele era mais conservador do que a própria tabela, tá? E pelo estudo que a gente faz de aderência das hipóteses, né, o resultado foi que nós não precisamos, ou não, essa suavização, né, esses 10% que a gente estava aplicando em cima, não estavam aderentes com a nossa massa, né, o comportamento da nossa população aqui do plano. Então, tiramos esses 10% aqui, ele impactou em R$627 mil aqui de diminuição do compromisso do plano. Isso significa o quê? Que eu preciso ter menos dinheiro nesse momento, né, porque nós temos uma mudança na expectativa de vida da população que faz parte do nosso plano, né? E também uma expectativa de rentabilidade maior para os períodos seguintes, tá? Essa avaliação atuarial, ele mostra o quê? Então, o compromisso do plano, quanto que eu tenho para pagar de benefícios nesse momento? 367 milhões de reais aqui a gente tem como compromisso do plano, tá? Para essa parcela daqueles aposentados por renda vitalícia. Quanto que nós estamos de dinheiro neste momento? Nós temos 366 milhões, tá? Então, mais ou menos 1.100.000 a menos do que a gente precisa nesse momento para fazer a cobertura dos benefícios. Digamos que a gente fosse pagar tudo no mesmo momento, a gente teria um déficit nesse momento de 1.900.000. A legislação permite que a gente faça, para aqueles títulos que a gente tem marcados na curva, a gente faça considere, né, uma parte daquela gordura de rentabilidade para compensar uma parte desse déficit. Então, chegamos aqui, de acordo com a legislação, em 435 mil, e aí nós temos efetivamente um déficit ajustado que é de 662 mil reais, tá? A legislação diz que, se o nosso déficit ajustado for menor que 1.334.000, nós não precisamos fazer novas contribuições para cobrir esse déficit. Por quê? Porque significa que, com os papéis que a gente tem na carteira, se, né, houver a recuperação da economia e etc., esse déficit aqui, ele reverte, à medida que a rentabilidade vai subindo, né, ele vai aumentando o patrimônio de cobertura e diminuindo a necessidade desse déficit. Então, no plano 2, na parcela BD, não há necessidade de se fazer nenhuma contribuição adicional para cobrir o déficit desse plano, tá? Nós temos um plano de equacionamento que está em andamento, né? E ele está sendo mantido, mas não há necessidade de se fazer novos equacionamentos. Para o plano 2, a parte CD, a parcela de contribuição e do retorno dos investimentos é igual ao compromisso que a gente tem para pagamento. Então, ele não usa hipótese atuarial para fazer isso, tá? O parecer atuarial, então, que ele determina aqui que o plano ele está deficitário, né? Mas não foram estabelecidas contribuições extraordinárias para esse equacionamento desse déficit apurado, porque ele está dentro daquele limite estabelecido na legislação. Seguindo aqui, nós fizemos, então, na diretoria o balanço patrimonial. Eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês, ele está lá no nosso, nas demonstrações contábeis, lá no nosso site, que depois a gente vai encaminhar para vocês, mas, resumidamente, esse balanço patrimonial é o que nós temos de ativos e o que nós temos de compromissos com o plano. Então, aqui é os nossos investimentos e o dinheiro, né? E aqui é o passivo, que é o compromisso dos nossos planos, tá? O auditor auditou
e ele fez o parecer dele, emitiu um parecer limpo, sem ressalvas, dizendo que ele entende que a posição patrimonial está de acordo, né, com o que está previsto na legislação, sem nenhum tipo de ressalva. Ele só fez uma ênfase em relação ao equilíbrio técnico, né, em função do déficit que a gente tem tanto no plano FAF quanto no plano 2. Mas ele é um parecer limpo, sem ressalvas. O Conselho Fiscal também se manifestou. Ele, depois da conversa com o atuário, depois da conversa com o auditor e analisando as demonstrações contábeis, ele emitiu um parecer favorável à aprovação das demonstrações contábeis, né? Então, encaminhando para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo se reuniu e, por unanimidade de votos, ele aprovou o balanço, né, e as notas, as demonstrações contábeis aí do exercício de 2022, que a gente está fazendo, então, nesse momento, encaminhamos isso para a Previc, e hoje a gente está fazendo a prestação de contas aqui para vocês, tá? Bem resumidamente, o plano 2 tem um patrimônio de 367 milhões, ele diminuiu 2,3% em relação a 2021, nossa rentabilidade acumulada no plano 2BD, né, foi de 7,94, do plano na parcela CD 1,85, e o nosso déficit técnico, né, registrado no período antes daquele ajuste de precificação, é da ordem de R$ 1 milhão, tá? No plano família, a gente tem um patrimônio aí de 1,7 milhão, né? Crescimento aí de 88% em relação a 2021. Nossa rentabilidade foi de 9,81, temos 349 participantes, e no ano de 2022 nós recebemos R$ 672 mil em contribuições, tá? Eu vou passar agora para o Mauro, que vai falar aí um pouquinho sobre esses destaques aí para vocês, sobre, né, os principais aspectos aí que a gente teve em relação a 2022, tá? Mauro, está contigo. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e apresentar aqui para vocês, então, o que nós tivemos aí de destaque, né, de diferente aí no ano de 2022. Então, 2022 foi marcado aí pela eleição do novo, eleição imposta, né, dos novos membros aí do Conselho Deliberativo e Fiscal, né? Lembrando, né, que parte dos membros do Conselho são indicados pela empresa e outra parte são eleitos pelos participantes, tá? E esse Conselho, então, definiu aí 3 frentes onde nós vamos atuar mais fortemente nesses próximos anos. Um deles é o atendimento, né, reforçando e qualificando a nossa equipe de procedimentos de atendimento, né, para ter cada vez uma qualidade, né, nessa prestação de serviço junto aos participantes e aposentados. A melhora, né, nos retornos aí dos investimentos do plano, né, voltando a ter, né, resultados positivos e, lógico, aderentes, né, superando as metas, e as adesões, né, captando cada vez mais participantes aí aos planos que estão abertos e recebendo as adesões. Tivemos também um lançamento aí do nosso o clube de benefícios, né, que é chamado Investback. Então, embaixo aqui tem o endereço onde pode ser acessado, bem como no nosso site, o site da BRF Previdência, tá? Então, o clube de benefícios totalmente online, onde você consegue comprar nos diversos parceiros com desconto, e além disso, você acumula um crédito que depois é revertido, né, na forma de cashback, é revertido em contribuições ao plano de previdência. Então, vale a pena você ir lá conhecer, né, se inteirar mais sobre o plano e aproveitar esses descontos que são concedidos aí aos participantes da BRF Previdência. Tivemos também a consolidação aí do nosso programa de educação financeira, o Renda Certa. Então, também é uma plataforma online que vocês podem acessar no site da BRF Previdência, né? Lá você consegue verificar vários cursos, trilhas de conhecimento, várias dicas, né? Então, tivemos aí números bem interessantes em 2022, com quase 18 mil acessos, praticamente 2 mil usuários cadastrados, e
é uma plataforma que está sendo bem avaliada aí pelos nossos participantes. Também, né, tivemos a intensificação das campanhas de adesão do Plano Família, né, a Rosane já trouxe esses números para vocês, aí, patrimônio de 1,7 milhões, 349 participantes e uma captação aí de contribuições na ordem de R$672 mil. Então, vale a pena, você que é participante, que deseja incluir o seu, né, algum dependente, esposa, filhos, entre outros, aí você tem essa possibilidade junto ao Plano Família, tá? Também você pode buscar maiores informações no site da BRF Previdência. Fortalecemos aí a nossa presença, a nossa comunicação nas mídias sociais, né? Então, mais próximo aí dos nossos participantes, com o destaque aí dos podcasts mensais, né, os quais são encaminhados aí mensalmente aos participantes, com várias informações referentes ao desempenho das rentabilidades, né, e dos investimentos aí dos planos de previdência. Então, para quem não tem acessado, também tem a possibilidade de fazer isso via Spotify. Fica a dica para que vocês acompanhem mensalmente essas informações. E, né, fechando aí essa prestação de contas, a gente também faz a disponibilização do relatório anual de informações. Ele está disponível no nosso site, também nesse endereço que está aqui no cabeçalho aqui da apresentação. Então, ele é totalmente interativo, 100% digital, vale a pena vocês acessarem. Lá tem todas as informações detalhadas do que fizemos nesse ano 2022, os principais números, tá? Vale a pena, né? Eu sugiro aí todo mundo acesse, faça a leitura, né? É muito bom para vocês estarem a par e passo aí do que vem acontecendo no seu plano de previdência. Bom, eu encerro aqui, vou retornar com a Rosane, que ela vai dar né, a apresentação aí dos resultados do primeiro trimestre agora do ano de 2023, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada. Pronto, acho que agora vocês estão me ouvindo. Pessoal, só para a gente fechar aqui, antes da gente ir para as perguntas, né? O que está acontecendo aí de janeiro a março, né? Esse primeiro trimestre. A gente está... Aqui a gente destacou alguns pontos, deixa eu pegar de novo a ponteira aqui. Guerra lá na Ucrânia continua, né? Isso vocês têm visto, acho que diariamente nos jornais, isso está impactando especialmente a questão das commodities, né? Grãos, está sendo impactado aí. Nós temos uma questão, acho que a Rússia é um dos principais fornecedores, se não o maior fornecedor, né, de fertilizantes aqui para o Brasil. Então, a gente tem aí, né, essa intensificação ou o não encerramento dessa guerra, né, acaba ainda colocando bastante pressão aí no preço das commodities, tá? E também o risco, né, de aumento de tensão geopolítica que impacta o mercado financeiro, né? A gente sabe que sempre que tem, né, notícias que são que não são favoráveis, né, isso acaba trazendo aí o preço, né, dos papéis mais para baixo. Os investidores ficam cada vez mais receosos de fazer investimentos, né, não sabe para onde que vai, para que lado que vai caminhar, então a gente vê uma retração da economia exatamente nesse sentido, né. O que de positivo a gente está vendo é uma abertura lá da economia chinesa, que isso também favorece o Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, a inflação ainda está distante das metas, o pessoal está brigando lá para conseguir decidir se mantém a taxa de juros mais alta por mais um tempo ou se começa a cortar, já fazer o início dos cortes aí, já para trazer ela para um patamar mais acessível. A questão de diminuir taxa de juros sem você ter a inflação ainda bem estabilizada, né? Você pode ter um efeito negativo, né? Você diminui a taxa de juros e no final você acaba tendo a inflação sobe de forma mais intensa, né? Então, e o que é subir a taxa de juros, né? A taxa de juros ela é justamente o mecanismo que né, os governos usam aí para controlar
a inflação, né? Por quê? Porque se você sobe a taxa de juros, fica mais difícil você tomar empréstimo. Você não toma empréstimo. Então, você desacelera a economia. Se você desacelera a economia, né, você diminui o consumo, e se você diminui o consumo, eventualmente sobra produto e aí o preço cai. Então, se não diminui o consumo, se o consumo continua acelerado, você tem menos produção, né? O preço vai às alturas, né? Então, é nesse sentido que a gente usa, né? O governo usa taxa de juros aí para tentar controlar a inflação. Há um risco de recessão e nós tivemos aí também na Europa, nesse primeiro trimestre, a questão da quebra daqueles bancos, né? Onde também diminuiu a oferta de crédito. Mas essa quebra de bancos aí, é um cenário diferente daquela crise que foi lá em 2008 com o Lehman Brothers, né, que foi um banco que quebrou e contaminou todo o mercado financeiro. Nesse caso aqui, os governos atuaram rapidamente, né, botando dinheiro aí, controlando essa crise, e ela não chegou nem perto daquilo que foi lá em 2008. Mas, obviamente, impactou, né? Então, resultado negativo de novo, né, trazendo aí mais volatilidade para os investimentos, né? Aqui no Brasil, a gente tem algumas expectativas, em especial a questão do arcabouço fiscal, que acabou de chegar lá no Congresso, né? Esse arcabouço fiscal a arma, digamos assim, do governo para poder destravar a economia, buscando já com que o Banco Central comece uma redução de taxa de juros, né? A gente está vendo um embate aí entre o governo, que está pressionando o Banco Central para baixar a taxa de juros, para que as pessoas, né, as empresas comecem a tomar mais empréstimos e recuperar a economia. Por outro lado, o Banco Central diz que ainda ele não está muito certo de que as medidas que o governo vai tomar para controlar a inflação permitam que ele faça essa redução da taxa de juros. Então, ainda tem essa disputa, né? Mas a gente já tem uma expectativa aí de que no segundo semestre, talvez mais para o final do ano, a gente vai ver já uma movimentação mais significativa em relação a esse tema, né? Discussões aí da reforma tributária, até porque saiu bem recente, vocês devem ter acompanhado também, que não basta só o arcabouço fiscal para resolver o problema né, de destravar a economia. É necessário que se faça uma reforma tributária. Então, já se iniciou aí alguma discussão e é preciso que isso também avance para que a economia realmente possa ter essa retomada, né? E fator negativo que contaminou aí todo o mercado de crédito privado e o segmento bancário foi essa notícia, né, das lojas americanas, que tem né, uma diferença lá no balanço deles de um valor extremamente significativo, e isso, obviamente, contaminou a Bolsa, né? A nossa Bolsa caiu bastante, crédito privado também foi bastante impactado, né? E então também isso aconteceu aí nesse primeiro trimestre, tá? E esses são os principais temas aí que a gente deve acompanhar durante 2023. Então, desenrolar da guerra da Ucrânia, que pode trazer resultados, né, a partir do momento em que a gente tiver alguma coisa, uma sinalização mais positiva. Se a China, né, continuar com retomar efetivamente esse crescimento, se houver esse controle de inflação aí nos Estados Unidos e Europa, e se aqui no Brasil destravar através do arcabouço fiscal, reforma tributária, né, e o governo central começar a baixar a taxa de juros. Isso deve ser o direcionador que a gente tem aí para esse ano, tá? Olhando aqui rapidamente o plano 2, a posição aqui é até março, tá? Não é só março, é de janeiro a março. Nós estamos com 0,89 de rentabilidade e a nossa meta de 3,27. Aqui o que puxou bastante para baixo foi a renda variável, né, negativa, esse efeito que a gente comentou aí das lojas americanas, que impactou significativamente, essa questão do arcabouço fiscal, que não ia, né, ainda tinha muita incerteza se ia sair, quando ia sair, enfim, foi bastante impactado por aqui, pelo próprio resultado das empresas também, né? A gente tem aqui no plano 2, na parcela BD, que é aquele que tem os títulos marcados na curva, né? Então, como ele tem uma parcela bem menor de renda variável, você pode ver que o impacto foi menor. Em termos de renda fixa, nós ficamos nas duas classes muito próximos, né? Mas a renda variável aqui é que tirou a rentabilidade, né? Do total da rentabilidade aqui, o que mais penalizou o plano foi a renda variável, tá?
E no plano família, também ficou mais próximo da meta, né? Também a parte de renda variável, que foi o que teve uma contribuição mais negativa, é onde você tem um percentual de alocação menor, tá? Então, aqui estão as nossas resultados aqui do primeiro trimestre. Aqui a gente deixa uma enquete para vocês, se vocês quiserem usar aí a câmera do celular, a gente faz uma enquete para vocês responderem lá para a gente também, ajudar a gente a fazer apresentações, né, melhores e etc. Se vocês puderem responder, a gente agradece. E agora a gente vai passar para as perguntas, e aí nós finalizamos o nosso evento de hoje, tá? Deixa eu desconectar aqui. Pronto, acho que a gente já está ao vivo aqui de novo, né? Nós temos aqui no chat alguma pergunta, na verdade aqui é do Márcio Gris. O Márcio diz que sente falta aqui de pessoas locadas nas unidades para orientar, tirar dúvida, né, sobre os planos, principalmente qual a diferença entre os planos e se ele pode mudar de plano. De fato, Márcio, obrigada aí pela pergunta, tá? A gente não consegue alocar pessoas em todas as nossas unidades, né? A gente tem algumas que a gente chama de postos aí de atendimento em algum, ou escritório regional, em algumas unidades, mas a gente não tem em todas, tá? O que a gente pode fazer, né, assim, eventualmente a gente fazer alguma rodada aí pelas unidades para a gente fazer esclarecer dúvidas e conversar um pouco sobre os planos, tá? Para essas duas dúvidas principais que você trouxe aqui nesse momento, né, a diferença entre os planos que a gente administra aqui, nós temos o plano FAF, que é o plano que era de origem lá da Sadia, um plano BD que está fechado, não pode mais entrar e nem migrar para esse plano, né? O plano 2 que a gente tem, que é esse que tem uma parcela de renda, uma opção ainda de você fazer renda vitalícia, tá? É um plano que ele tem tanto renda financeira quanto renda vitalícia, e o plano 3, que é o que só tem renda vitalícia, só tem renda financeira, tá? As diferenças entre eles em termos de contribuição, né, regras de recebimento de benefício, regras de resgate, portabilidade, elas são iguais, considerando o plano 2 BD, o plano 2 e o plano 3, tá? A gente, assim, qual que é a melhor opção? A melhor opção, na verdade, para quem está no plano 2, é um plano fechado, que também não entra, né? E a gente só tem aberto o plano 3. Então, na verdade, para a gente escolher hoje um plano, não tem como a gente escolher. Só para quem não tem plano e vai entrar, só tem o plano 3, tá? E o plano família que a gente tem, que a gente lançou ele no início de 2021, que é para os familiares dos nossos participantes. Então, para quem tem um plano aqui de previdência aqui junto com a BRE Previdência, né, pode, em vez de contratar um PGBL no banco para fazer, por exemplo, nasceu um filho e você quer juntar um dinheiro para ele pagar a faculdade dele nos 18 anos, tá? Então, o plano família é uma opção que a gente tem aqui para essas pessoas, né, que são os familiares dos nossos participantes, tá? Então, apesar da gente ter algumas diferenças entre os planos, quando a gente fala assim, na melhor opção, a gente não tem nem uma melhor opção, tá? Porque os planos estão fechados, o FAF está fechado e o plano 2 está fechado, a opção que a gente tem é o plano 3, né? E a gente não pode sair de um plano e ir para o outro, tá? Essa pergunta, né, se pode mudar de plano, não tem como mudar de plano, tá? Nesse momento não é possível. O que pode acontecer é quando você sai, por exemplo, do plano, sai da empresa, você pode sair do plano 2 e ir para o plano família, tá? Você pode fazer uma portabilidade do teu recurso do plano 2 para o família, porque o plano família, por ele ser um plano que não tem contribuição da empresa, né? Ele é muito mais flexível em termos de resgate, né? Em termos de você acessar os recursos do plano, tá? Então, a gente recomenda às pessoas, se ela for sair, não for receber valor de benefício, né? O plano família é uma forma também de você continuar vinculado e continuar fazendo contribuição e ter um pouco mais de flexibilidade do que você teria nos outros planos, tá?
E aqui o Mauro já respondeu, né, essa pergunta aqui, se meu plano, o plano é o 2, né, onde observa se o plano 2 é BD ou CD. Então, nós não temos essa diferenciação que a gente faz em relação ao plano, é só em relação aos investimentos, tá? É só em relação à classe de investimentos, é a composição da carteira de investimentos que ela é diferente, tá? E a rentabilidade, obviamente, de cada uma das carteiras, ela é de acordo, né, com a sua composição. Então, como que a gente diferencia para quem está no plano 2? Se você é aposentado e recebe renda vitalícia, você é do plano 2, é do BD, tá? Se você ainda não é aposentado, ou se você é aposentado e recebe renda financeira, aí você a tua rentabilidade, a rentabilidade que é agregada no teu plano é da parcela CD, tá? Então, a única coisa que diferencia é a forma de recebimento do benefício ou se está recebendo o benefício, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A Rose colocou aqui para a gente responder um formulário. Aqui tem uma outra pergunta: o que significa operação com participantes, né? E como ela afeta a rentabilidade do período? Operação com participantes é a nossa carteira de empréstimos. Aqui na BRF Previdência, os nossos participantes, eles podem tomar empréstimos. Então, em vez de você contratar um empréstimo no banco, ou de você contratar, enfim, num outro local, ou né, entrar, por exemplo, no negativo do banco, ou deixar de pagar a fatura do cartão de crédito, e aí você vai pagar uma fortuna de juros, né? Você pode tomar um empréstimo aqui na BRF Previdência. A gente tem uma taxa de juros muito acessível, e essa taxa de juros que o participante paga, ela faz parte da rentabilidade do plano, tá? Então, ela compõe a rentabilidade dos investimentos. Então, além de você tomar um empréstimo com juros mais baratos, ou seja, vai te ajudar, né, na recuperação ou de você fazer um investimento, ou de você fazer uma compra, alguma coisa assim, ou de você deixar de pagar juros em um outro lugar, que você já está pagando uma taxa mais alta, esse juro que você paga, ele não fica para a BRF Previdência, ele é uma rentabilidade do plano, tá? Por isso que a gente coloca ele lá como uma carteira de investimentos. Então, favorece dos dois lados, né? O participante é beneficiado duas vezes, pela taxa de juros mais baixa que ele paga e porque esses juros que ele paga, ele está rentabilizando o próprio patrimônio dele, né? Então, em vez de pagar juro para o banco, paga para o seu próprio patrimônio aqui no plano, tá? Muito bom, pessoal. Passei 2 minutos aqui do nosso combinado, né? Que era onde a gente tinha 1 hora aí de conversa. Não temos mais perguntas aqui. Eu quero, então, finalizar agradecendo a participação de todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Para a gente é muito importante essa conversa. E eu só quero finalizar, né, passando uma mensagem para vocês, que nós aqui na diretoria, toda a nossa equipe aqui, a gente está trabalhando muito duro, né, para a gente melhorar as entregas dos resultados. Obviamente que até ontem teve uma pergunta que um participante falou para a gente assim, mas meta é para ser batida, né, não justificada. A gente concorda totalmente com ele, só que quando a gente tem uma meta que o resultado dele depende do comportamento do mercado financeiro, ele é um horizonte, a nossa meta ele é um horizonte para onde como a gente tem que compor a nossa carteira de investimentos para a gente entregar aquele resultado lá, né, no longo prazo. Como eu falei, a gente não está aqui administrando recurso desse ano para o ano seguinte, nós estamos administrando recurso que dura 40 anos, 50 anos. A relação, nós temos participantes aqui que estão recebendo benefícios há mais de 30 anos, com dinheiro que a gente tem que ter investido aqui. Então, esse dinheiro, ele não pode só rentabilizar nesse ano, ele tem que rentabilizar durante um período longo de tempo. Então, talvez, nesse momento, eu tenha papéis que me rendem mais, nesse momento. Só que quando esse papel vencer e eu for comprar outro, eu já não acho papéis com essa mesma taxa de juros que eu comprei de títulos mais longos, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, no início de 2020, quando a gente comprava, por exemplo, uma NTNB, que é um título público do governo, ele pagava IPCA mais 2%, muito abaixo da nossa meta de rentabilidade. Hoje, nós estamos comprando, né, títulos com IPCA mais 6, 6,11, 6,12, 6 e alguma coisa.
Então, muito acima da nossa meta de rentabilidade. Então, quando a gente vai levando esse título até o vencimento, nós vamos entregar os resultados para vocês, podem ter certeza, tá? É isso, pessoal. Fico muito grata por vocês estarem aqui conosco hoje, em nome da diretoria e de toda a BRF Previdência. Nós agradecemos, né, e desejamos aí uma boa semana, um bom feriado aí que vem pela frente, e daqui a algum tempo a gente já se reúne de novo. Grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau.